Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. A notícia estremeceu os bastidores do tricolor das Laranjeiras com a intensidade de um chute certeiro. Marinakis, o magnata grego dono de gigantes europeus, teria lançado uma oferta absurda pela SAF do Fluminense. O rumor percorreu o clube como um vendaval, atiçando os ânimos entre dirigentes, jogadores e torcedores. Nas arquibancadas, entre cânticos e olhares ansiosos, a possibilidade de uma virada institucional ecoava mais alto do que qualquer trombeta. De repente, o cenário se encheu de brilho, expectativa e incerteza. Renato Gaúcho, no banco de reservas, franzia a testa. Como isso afetaria seu planejamento para os próximos duelos? O cenário não era menos decidido em campo. O Fluminense, sob o comando de Renato Gaúcho desde 3 de abril de 2025, tinha conquistado seu espaço nas competições em andamento com vigor e intensidade. No Carioca, o time terminou como vice-campeão, sucumbindo ao Flamengo apenas nos detalhes das finais. No Brasileirão, ocupava uma posição de destaque, entre o quinto e o sexto lugar, dependendo da fonte. Na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o Fluminense já avançara às oitavas, enfrentando, respectivamente, Internacional e Bahia ou América de Cali. Acima de tudo, o ponto alto da temporada havia sido a campanha marcante no Mundial de Clubes. De vítima da incredulidade, o clube havia passado a espantar gigantes do futebol mundial, eliminando o Inter de Milão e Al Hilal, antes de sucumbir apenas na final diante do poderoso Chelsea. Thiago Silva, com 40 anos, emergia como referência incontestável dentro e fora das quatro linhas, salvaguardando a defesa com autoridade, afeto e liderança. Cada gota de suor e cada grito ecoado por aquele zagueiro veterano reafirmava que o Fluminense tinha alma, paixão e resiliência. Então veio a oferta de Marinakis. Alta, vultosa e inesperada, como um passe mortal carregado pela rede com uma curva cheia de efeitos. Era o tipo de investida que poderia reconfigurar o destino do clube. A promessa de estabilidade financeira, atração de talentos e reforço institucional turbinava os corações tricolores, mas também trazia uma ponta de inquietação no vestiário. Jogadores sentiram o impacto. O que seria do elenco? Manteriam seus lugares ou seriam realocados em um novo tabuleiro? Renato Gaúcho, estrategista emocional de primeira linha, encarou a tensão como mais um drible a ser vencido. Sua gestão enraizada no espírito coletivo parecia fortalecer, não abalar. Ele vinha de transformar um time desacreditado em candidato real no Mundial de Clubes em apenas 3 meses. Mas agora, no olho do furacão institucional, teria de mediar expectativas e manter o foco do grupo, especialmente com confrontos decisivos à vista. E esses confrontos chegavam a conta-gotas. No calendário apertado do Brasileirão, o tricolor encararia adversários de peso nas próximas rodadas. Cada duelo seria um campo minado onde a concentração precisaria prevalecer sobre o barulho dos bastidores. Regime de guerra mental exigia que os jogadores respirassem o jogo, não as especulações. Em meio a isso, o clima de torcida se misturava com a intriga. A possibilidade de um investidor tão estrangeiro e renomado como Marinakis provocar transformações profundas acendia debates nos arredores do Maracanã. Alguns enxergavam renovação, outros temiam perda de identidade. Em todas as conversas, um ponto era claro: o próximo confronto do clube, seja no Brasileirão, Copa do Brasil ou Sul-Americana, ganhava uma aura de decisão que transcendia os 90 minutos. O ambiente no centro de treinamento fervilhava. Cada treino era revisitado com a visão de uma montanha-russa emocional. A motivação precisava sair do instinto puro para se tornar fundamentada. Ainda temos campeonato para disputar, Renato precisa da gente, dizia o capitão. E de fato precisava, especialmente com duelos agendados já no mês: Sul-Americana contra América de Cali ou Bahia, Brasileirão contra Fortaleza, Copa do Brasil contra Internacional. No vestiário, jogadores conversavam sob olhares atentos de preparadores e diretoria. Com o fantasma da oferta pairando, a lição era clara: cada jogador precisava se lembrar por que estava ali, vestindo a camisa. O que havia de mais profundo naquele símbolo que o torcedor exibia na arquibancada com tanto amor? Porque, naquele momento,
O Fluminense era muito mais do que o que acontecia em campo. Enquanto isso, a imprensa cobria cada rumor, cada mal disfarçado sorriso de dirigente, cada treino corrido como se fosse uma eliminação prestes a acontecer. E o torcedor, ansioso, alimentava a chama do sonho, ou do pesadelo, dependendo do desfecho das negociações. O cenário se fechava como um clássico tenso. A SAF, os treinamentos de Renato, os jogos decisivos e os desfalques potenciais compondo uma sinfonia nervosa. O próximo confronto do clube, sob essa batuta, deixava de ser apenas mais um compromisso. Era o momento de resistir ao choque, de provar que o gramado era intocável, mesmo com ventos contrários soprando forte. O dia seguinte ao anúncio da oferta de Marinakis amanheceu com um peso diferente no ar. As redes sociais do Fluminense foram tomadas por uma enxurrada de mensagens, desde declarações apaixonadas até questionamentos inflamados sobre o futuro do clube. Entre os torcedores mais antigos, a lembrança de épocas de ouro e crises profundas se misturava com a ansiedade pelo que estava por vir. Havia quem acreditasse que esse poderia ser o passo definitivo para colocar o tricolor em um patamar de protagonismo permanente no cenário internacional, mas também havia quem visse no movimento um risco à essência e à autonomia da instituição. Dentro do clube, Renato Gaúcho já se preparava para lidar com a inevitável pressão extra que esse burburinho traria ao vestiário. No centro de treinamento Carlos Castilho, a rotina parecia a mesma, mas o clima estava longe de ser habitual. Cada movimento de jogador, cada conversa nos corredores, cada ajuste tático feito pelo treinador era observado com mais atenção do que de costume. A sensação era de que qualquer gesto poderia ser interpretado como sinal de adesão ou resistência à possível mudança. Renato, experiente no manejo de crises, optou por reforçar nos treinos a intensidade e o foco, fazendo questão de lembrar aos atletas que o jogo seguinte era o verdadeiro teste de caráter para o grupo. Não adiantava se perder em especulações, pois o adversário não perdoaria distrações. Marinakis, por sua vez, mantinha o silêncio estratégico que caracteriza investidores de grande porte. A proposta, segundo informações de bastidores, incluía valores capazes de reestruturar dívidas, atrair reforços de peso e investir pesadamente na infraestrutura do clube. Para o torcedor comum, esses números pareciam cifras de videogame, algo distante da realidade cotidiana do futebol brasileiro. Contudo, para quem conhece os meandros administrativos, a proposta trazia também cláusulas que poderiam redefinir a forma como o Fluminense seria gerido nos próximos anos, e isso gerava apreensão nos mais cautelosos. Enquanto isso, no Brasileirão, a tabela mostrava um cenário que não permitia deslizes. O Fluminense estava no pelotão de cima, mas com uma diferença mínima para os rivais diretos por vaga na Libertadores. Um tropeço agora poderia custar posições preciosas e minar a confiança do grupo. Na Copa do Brasil, o embate contra o Internacional prometia ser eletrizante, e a Sul-Americana guardava a expectativa de um confronto estratégico contra um adversário que, embora menos midiático, vinha demonstrando eficiência e consistência. Cada competição representava uma frente de batalha onde o Fluminense precisaria atuar com precisão cirúrgica. O impacto da possível aquisição não se restringia ao campo financeiro. A moral dos jogadores, o engajamento da torcida e a imagem do clube no mercado seriam diretamente influenciados pelo desfecho dessa negociação. A imprensa internacional já começava a especular sobre possíveis reforços que Marinakis poderia trazer, caso assumisse o controle. Nomes de jogadores com passagem pelo futebol europeu surgiam em conversas informais, alimentando ainda mais o imaginário coletivo. Ao mesmo tempo, agentes empresários monitoravam a situação, atentos a oportunidades que pudessem surgir no novo cenário. Renato Gaúcho, conhecedor do peso psicológico que essa atmosfera poderia ter sobre o grupo, adotou um discurso firme e motivador. Reforçou a importância de blindar o elenco, de criar uma bolha de concentração até o apito final da próxima partida. Aqui dentro, o que vale é o treino, é o suor, é a bola no pé, teria dito em reunião fechada com os atletas. Essa postura ajudava a transmitir confiança e a lembrar a todos que, no fim das contas, o futebol se decide no campo e não nas páginas dos jornais ou nos gabinetes. A torcida, por sua vez, se dividia entre organizar festas e protestos. Movimentos de apoio à venda da SAF surgiam nas redes, exaltando a chance de modernização e competitividade internacional.
Em contrapartida, grupos tradicionais alertavam para os riscos de perder o controle sobre decisões históricas do clube. Essa divisão criava uma tensão no ambiente que, inevitavelmente, respingava nos jogadores. Muitos já tinham se acostumado a conviver com pressão, mas dessa vez o peso parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. No treino da véspera do jogo, o clima estava eletrizado. As arquibancadas do CT, onde alguns torcedores costumam acompanhar as atividades, estavam mais cheias que o normal. Cada gol nos coletivos era comemorado como se fosse em partida oficial, e cada erro era seguido por um murmúrio coletivo. O próximo confronto não valeria apenas 3 pontos ou uma vaga, ele simbolizaria a resistência do Fluminense a um período de turbulência e incertezas. Vencer significaria provar que o time estava pronto para qualquer cenário, inclusive para mudanças drásticas nos bastidores. Entre os jogadores, líderes como Thiago Silva e Marcelo tiveram um papel crucial. Ambos, com vasta experiência internacional, sabiam exatamente como é lidar com transições estruturais em clubes. Suas conversas privadas com os mais jovens do elenco reforçavam que o momento pedia disciplina e foco absoluto. Deixem que os diretores resolvam lá fora, nosso trabalho é ganhar aqui dentro, repetia Marcelo, ecoando a mensagem de Renato. Essa liderança silenciosa era um trunfo inestimável para manter o grupo coeso. A análise dos adversários também se intensificou. A comissão técnica mapeou cada detalhe do próximo oponente, buscando explorar fragilidades e neutralizar pontos fortes. Em meio à tempestade midiática, o trabalho analítico ganhava ainda mais relevância, pois qualquer vantagem técnica poderia ser o diferencial entre uma vitória convincente e um tropeço custoso. O time precisava entrar em campo não apenas com preparo físico e tático, mas com a convicção de que estava representando mais do que um resultado, estava defendendo a alma do Fluminense. Do lado de fora, a cobertura jornalística ganhava contornos de novela. Manchetes diárias traziam atualizações sobre a oferta, especulações sobre reuniões secretas e até boatos sobre possíveis substituições na comissão técnica caso Marinakis assumisse. Embora muitas dessas informações não passassem de conjecturas, o simples fato de circularem já adicionava combustível à fogueira. Cada entrevista coletiva se tornava uma oportunidade para a imprensa tentar extrair uma declaração polêmica ou reveladora. O próximo jogo, marcado para o Maracanã, prometia casa cheia. A venda de ingressos disparou, impulsionada pela curiosidade e pelo desejo de apoiar o time num momento decisivo. A torcida queria mostrar força, independentemente do que acontecesse nos bastidores. Bandeiras, faixas e cânticos estavam sendo preparados com antecedência, transformando o estádio num verdadeiro caldeirão de emoções. A expectativa era de que o ambiente jogasse junto com o time, criando uma pressão insuportável para o adversário. Nesse contexto, qualquer resultado teria impacto multiplicado. Uma vitória poderia servir como combustível para consolidar a confiança do grupo e manter a boa fase no campeonato. Uma derrota, por outro lado, poderia abrir brechas para questionamentos internos e externos, enfraquecendo a posição de Renato e aumentando a pressão sobre a diretoria. Era a clássica situação em que o jogo se tornava mais do que um jogo, era um termômetro para medir a capacidade de reação do clube diante de um cenário imprevisível. À medida que o relógio se aproximava da hora da partida, o Fluminense se via no centro de um turbilhão que misturava ambição, medo, expectativa e orgulho. Marinakis ainda não havia dado sinais concretos sobre quando ou se a negociação avançaria, mas o simples fato de seu nome estar associado ao tricolor já havia mudado a atmosfera. O gramado do Maracanã se preparava para ser palco não apenas de um confronto esportivo, mas de um capítulo que poderia marcar para sempre a história do clube. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O apito inicial no Maracanã ecoou como um chamado para muito mais do que 90 minutos de futebol. Era o início de uma batalha em que o Fluminense carregava nos ombros não apenas a pressão por 3 pontos, mas também o peso simbólico de um clube à beira de uma possível transformação histórica. Desde o primeiro toque na bola, era nítido que o time entrará em campo com intensidade redobrada.
A marcação alta, as transições rápidas e o ímpeto ofensivo mostravam que Renato Gaúcho havia conseguido extrair do grupo aquela mistura rara de foco e energia que só aparece nos grandes momentos. A torcida, consciente da importância da noite, empurrava o time com uma força quase palpável. Cada dividida vencida era comemorada como gol, e cada bola perdida era seguida por uma explosão de incentivo. O Maracanã pulsava em sintonia com os 11 em campo, transformando-se num organismo vivo que respirava junto com a equipe. Era impossível não notar que, por trás de cada grito, havia também uma mensagem indireta aos bastidores: o Fluminense pertence à sua torcida, e qualquer decisão sobre seu futuro precisa respeitar essa paixão. Do lado de fora das quatro linhas, observadores e jornalistas internacionais marcavam presença nas cabines. Entre eles, representantes próximos a Marinakis, que acompanhavam de perto não apenas o desempenho em campo, mas a atmosfera que envolvia o clube. O magnata sabia que comprar uma SAF é mais do que adquirir jogadores e instalações, é herdar uma história, uma cultura e uma relação visceral com milhões de torcedores. E naquela noite, essa conexão se mostrava mais viva do que nunca. Dentro de campo, veteranos como Thiago Silva e Marcelo comandavam a equipe com autoridade, organizando a defesa e incentivando os mais jovens. Arias, sempre incisivo, buscava o jogo e criava situações de perigo pelas pontas, enquanto Cano, no comando de ataque, se movimentava incessantemente, abrindo espaços e finalizando sempre que tinha oportunidade. O adversário, ciente do momento emocional que o Fluminense atravessava, tentava aproveitar qualquer vacilo para esfriar a partida, mas encontrava um tricolor determinado a ditar o ritmo. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo, em uma jogada que parecia resumir todo o espírito daquela noite. Recuperação no meio-campo, troca rápida de passes e finalização precisa no canto, sem chances para o goleiro adversário. A explosão nas arquibancadas foi tão intensa que parecia capaz de estremecer as estruturas do estádio. Renato Gaúcho comemorou com os punhos cerrados, não apenas pelo placar, mas pelo que aquele momento significava para a confiança do elenco. Na volta do intervalo, o time manteve a postura ofensiva, mas também demonstrou maturidade para administrar a vantagem. O adversário aumentou a pressão, mas a defesa tricolor resistia com bravura. Cada desarme, cada interceptação e cada defesa do goleiro eram recebidos como atos de resistência contra todas as incertezas que pairavam sobre o clube. Em meio a isso, Renato gesticulava à beira do campo, ora pedindo calma, ora incentivando avanços rápidos. Com o cronômetro se aproximando dos minutos finais, o Fluminense conseguiu ampliar o placar em um contra-ataque fulminante. A jogada começou na defesa, passou pelos pés de dois meias que conduziram com inteligência e terminou com uma finalização categórica. O segundo gol selou não apenas a vitória, mas também a sensação de que, independentemente do que acontecesse fora de campo, o espírito competitivo da equipe permanecia intacto. O apito final foi recebido com abraços, aplausos e cânticos que ecoaram por todo o Maracanã. Renato Gaúcho reuniu o elenco no gramado e fez questão de olhar para cada jogador, ciente de que aquele resultado tinha um peso simbólico imenso. Era a prova de que, em meio à turbulência, o grupo conseguia se manter unido e focado no objetivo maior, vencer e honrar a camisa tricolor. Do lado de fora, as repercussões começaram imediatamente. A vitória robusta e a postura aguerrida em campo eram vistas como um recado claro: o Fluminense estava pronto para enfrentar qualquer adversário, dentro ou fora das quatro linhas. Para Marinakis, a mensagem era óbvia: o clube que ele pretendia adquirir não era apenas um ativo financeiro, mas uma instituição vibrante, sustentada por um elenco comprometido e uma torcida apaixonada. Nos dias seguintes, as negociações seguiram em sigilo, mas a atmosfera havia mudado. A confiança do time e o apoio massivo da torcida davam à diretoria tricolor uma posição mais sólida para conduzir qualquer conversa. Ao mesmo tempo, Renato Gaúcho reforçava que o foco precisava permanecer nos jogos seguintes, lembrando que o calendário ainda reservava desafios decisivos no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Se a oferta de Marinakis representava o início de uma nova era ou apenas mais um capítulo na longa história de negociações e especulações do futebol, ainda era cedo para dizer. Mas o que ficou claro naquela noite é que o Fluminense, com ou sem mudanças administrativas, seguia sendo um adversário temido, um time com alma e um clube capaz de transformar pressão em performance.
E assim, entre incertezas e esperanças, o tricolor das Laranjeiras seguia sua jornada, sabendo que cada vitória em campo era também uma vitória na batalha pela própria identidade. O próximo desafio já se aproximava, e com ele a oportunidade de mostrar, mais uma vez, que no Fluminense, a paixão sempre fala mais alto do que qualquer cifra. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.